No dia 11 de setembro de 2001, 4 aviões de transporte de passageiros que seguiam normalmente para os seus destinos foram usados para orquestrar o maior atentado terrorista que os Estados Unidos e o mundo alguma vez viram. De facto, uma vez no ar, 19 terroristas divididos entre 4 aviões sequestraram e assumiram o controle dos mesmos e os direcionaram para 4 alvos de extrema importância para os Estados Unidos, sendo 2 deles as torres do World Trade Center, o terceiro o Pentágono e o quarto alvo a Casa Branca. Às 8 horas e 46 minutos daquela manhã, o primeiro avião, um Boeing 767 com 76 passageiros, se impactou contra a Torre Norte. O impacto inesperado contra a torre foi captado apenas por uma câmera, que é essa que vemos no vídeo. Começava ali o maior ataque terrorista da Al-Qaeda em território americano. E para a surpresa de todos, 19 minutos depois, um outro Boeing 767, dessa vez com 51 passageiros, se impacta contra a Torre Sul, deixando claro que não se tratava de um acidente, mas sim de um ataque terrorista. Havia um pouco mais de 1.500 pessoas acima da zona onde o avião impactou na Torre Norte, e mais de 600 pessoas acima da região do impacto na Torre Sul. Para a maioria dessas pessoas, seu destino já estava selado. Isso porque o impacto danificou todos os elevadores e destruiu as escadas de emergência, impedindo que essas pessoas pudessem escapar do prédio. O impacto do primeiro avião, a uma velocidade de 710 km/h, e do segundo avião, em velocidades estimadas de 900 km/h, foi suficiente para cerca de 1 hora depois contribuir para o colapso de ambas torres. A Torre Sul, que foi atingida por último, foi a primeira a cair, e a Torre Norte, que foi atingida primeiro, foi a última a cair. Além delas, o Pentágono, que é o cérebro militar dos Estados Unidos, também foi atingido por um terceiro avião, a 853 km/h, danificando severamente uma seção do prédio e causando a morte de 125 pessoas no prédio, além das 64 a bordo do avião. E um quarto avião sequestrado caiu em um local aberto e impactou o chão a 926 km/h, após uma intensa luta a bordo entre os terroristas e os passageiros. Para além das torres, um terceiro prédio, que é muito pouco falado, o World Trade Center 7, também caiu, cerca de 7 horas depois da queda das 2 torres, sem ter sido atingido por nenhum avião. Até o 11 de setembro, nunca nenhum edifício na história havia caído devido a incêndios como causa primária. E até então, apenas 3 prédios caíram: as 2 torres do World Trade Center e o World Trade Center 7. E com todos esses eventos atípicos, diversas teorias, inclusive teorias da conspiração, surgiram para tentar explicar a queda desses prédios. Vamos então conhecer 3 teorias bastante plausíveis que melhor explicam o motivo da queda das torres. Vamos então à primeira teoria, que é a teoria do relatório oficial do acidente, que foi conduzida pelo NIST. Após a queda das torres, foi criado um comitê para investigar os motivos que levaram ao desabamento das torres. E o instituto encarregue de conduzir esses estudos foi o NIST, ou National Institute of Standards and Technology, que realizou diversas análises, conduziu testes e levou em consideração diversos fatores, tais como a maneira como os prédios foram construídos, o tipo de material usado, o incêndio causado pelo choque dos aviões e as temperaturas alcançadas pelas chamas dentro dos prédios. E com todas essas análises, eles chegaram na conclusão apresentada no relatório final publicado no dia 6 de abril de 2005, que contém mais de 500 páginas. Mas antes de irmos para a teoria do NIST, precisamos primeiro compreender como era o projeto das torres gêmeas do World Trade Center. As torres tinham 110 andares e eram feitas de aço maciço e concreto. O design escolhido pelos projetistas era o de tubo perimetral. Neste design, existe um núcleo no centro que é composto de dezenas de colunas de aço, que vão desde a base até o topo do prédio. Posteriormente, esse núcleo é preenchido por concreto. E é ele que dá a força e sustentação ao prédio.
No perímetro externo, o prédio é preenchido por outras dezenas de colunas metálicas que também vão desde a base até o topo do prédio. Na verdade, essas colunas não são uma peça única, mas sim um arranjo de várias colunas menores que são interligadas entre si. Esse design único funciona muito bem e permite que não haja nenhuma coluna ou pilar dentro da área útil do prédio, o que permite haver mais espaço. Esse foi o único motivo para a escolha deste design pelos engenheiros. Entre o núcleo no centro e as colunas de aço do perímetro externo, existia uma conexão que era feita pelo piso propriamente dito do prédio, num vão de pouco mais de 18 metros. Essa conexão era feita por meio de treliças metálicas que por cima vinha uma placa de aço e posteriormente recebiam concreto para formar o piso. Para que essas treliças pudessem se conectar tanto com o núcleo de um lado, assim como as colunas metálicas do perímetro externo do outro, assentos de aço foram usados para esse fim. Há ainda um outro elemento crítico no prédio. Todas as colunas metálicas foram revestidas por um produto especial, com a textura de espuma, que serve como isolamento térmico para o aço em casos de incêndio, impedindo que o calor atinja o aço e o faça perder a sua rigidez estrutural por cerca de 1 hora. De acordo com o NIST, o impacto do avião contra a Torre Norte danificou completamente várias colunas perimetrais numa área de 6 a 8 andares. Além disso, danificou completamente cerca de 60% das colunas principais do núcleo. Danificou todos os elevadores e as 3 escadas de emergência, prendendo acima cerca de 1.600 pessoas. Dentro do avião, haviam cerca de 38 mil litros de combustível que queimaram quase instantaneamente ou em poucos segundos após o impacto. Porém, esse combustível deu início a um grande incêndio que se manteve até o colapso do prédio. De acordo com o NIST, o impacto do avião arrancou aquela proteção de espuma que protegia as colunas de aço do prédio, permitindo que o calor do incêndio, que alcançou em algumas regiões cerca de 1000 graus Celsius, começasse a enfraquecer e deformar o aço, o que levou ao colapso do prédio. O NIST até realizou um teste com as colunas de aço para chegar nessa conclusão. No teste realizado com as colunas contendo a proteção de espuma, levou mais de 10 horas para que o aço fosse comprometido. Um outro teste foi feito, dessa vez sem a espuma de proteção, e levou apenas 30 minutos para que o aço fosse comprometido. Então, de acordo com o NIST, o impacto do avião arrancou parte da espuma de proteção que revestia as colunas metálicas do edifício. Somado a isso, o incêndio que se seguiu, que alcançou mais de 1000 graus Celsius, enfraqueceu as colunas, levando ao desabamento. Assim sendo, a teoria do NIST não explica exatamente o porquê das torres terem caído em forma de dominó. Apenas explica o motivo que levou ao colapso inicial. Além disso, a teoria não leva em consideração o peso do próprio avião após a colisão, tanto no relatório final, assim como nos testes realizados. Além disso, a teoria não explica as dezenas de explosões ouvidas por pessoas e bombeiros no prédio ao longo de vários minutos que antecederam a queda. O Dr. Frank Greening, um químico nuclear com mais de 20 anos de carreira, foi mais um dos que não concordaram com o relatório oficial do acidente. Para o Dr. Greening, o relatório não levou em consideração importantes fatores e algumas provas. Para ele, o peso de 30 toneladas do avião não pode ser deixado de lado. Além disso, tem de se explicar as várias explosões ouvidas e o porquê do prédio ter desabado daquela forma. E para isso, o Dr. Greening decidiu calcular se era possível o prédio cair naquele efeito dominó devido ao seu próprio peso, sem que houvessem explosivos dentro do prédio, pois essa era uma das teorias muito fortes na época. Acreditava-se que as inúmeras explosões ouvidas eram na verdade explosivos implantados no prédio, sendo detonados para fazer uma demolição controlada. Então, para isso, o Dr. Greening usou um programa de computador baseado em transferência de momento. E sim, o programa comprovou que era possível as torres caírem devido ao seu próprio peso. E mais, o programa também acertou o tempo exato que levou para cada torre cair. A Torre Norte caiu em 11 segundos e a Sul caiu em 13 segundos. E existe um motivo para essa diferença de tempo entre as quedas. Na Torre Norte, o avião bateu mais abaixo, havendo assim 15 andares acima fazendo peso. Esse peso era de cerca de 38 mil toneladas, o peso do Titanic. E na Sul, o avião bateu mais acima, havendo menos andares acima, fazendo peso na região do impacto.
Além disso, o programa também revelou que assim que o processo de desabamento começasse, não havia como parar. O peso dos andares superiores causaria o colapso dos inferiores. Seria um andar atrás do outro até ao fim, ou seja, a transferência do momento. Porém, o Dr. Green não parou por aí. Ainda era preciso explicar o motivo do desabamento. O que exatamente deu início ao colapso? Para isso, ele levou em consideração o relato dos mais de 118 bombeiros que disseram ter ouvido explosões dentro do prédio. Relendo o relatório oficial, o Dr. Green encontrou um parágrafo muito importante, que dizia: 7 minutos antes da Torre Sul cair, haviam sinais de explosões dentro da torre, e um líquido brilhante começou a jorrar de um dos andares. E existe uma filmagem que mostra muito bem esse líquido brilhante a jorrar. O Dr. Green logo concluiu que esse líquido era de um material com um ponto de fusão bem mais baixo e que havia em grandes quantidades no andar em chamas. Esse material é alumínio, proveniente do avião que se chocou e que o relatório oficial não levou em consideração. E o alumínio fundido nas condições ideais, adicionado à água, torna-se numa poderosa bomba. Isso porque ele reconfigura rapidamente as suas moléculas e libera muita quantidade de energia, sendo até 3 vezes mais potente que a dinamite. E essa água terá vindo do sistema de extinção de incêndios do prédio, que foi danificado no impacto, de reservatórios de água, dos balneários, entre outros. Então, de acordo com a teoria, foi o alumínio que terá criado várias explosões ouvidas e que terá comprometido a estrutura do prédio, levando ao colapso. Esta é com certeza a teoria que melhor explica a cadeia de eventos que levaram ao colapso das duas torres. Para o compreendermos, precisamos voltar ao design dos pisos das torres. Como dito antes, os pisos eram feitos de várias treliças que se ancoravam de um lado no núcleo e do outro nas colunas metálicas perimetrais. Essas treliças eram feitas de aço e recebiam também a espuma que funcionava como isolamento térmico contra incêndios. Após o impacto do avião e o subsequente incêndio, que durou por mais de 1 hora e alcançou mais de 1000 graus Celsius, essas treliças não derreteram, mas sim começaram a ser afetadas e começaram a amolecer e se encurvar devido à temperatura. As colunas perimetrais do prédio, também afetadas pelo calor, começaram a ter a sua integridade estrutural comprometida, começando também a amolecer. À medida em que as treliças cediam, cada vez mais e mais, elas puxavam e deformavam as colunas perimetrais para dentro, as entortando, uma vez que elas estavam interligadas. Esse entortamento para dentro é na verdade um fenômeno conhecido como flambagem, e ele ocorre em estruturas esbeltas, como pilares de prédios e pontes quando submetidos a um esforço de compressão axial, ou seja, quando aplicada uma carga na vertical, fazendo assim o material se encurvar. É o mesmo fenômeno que ocorre quando se pega numa régua plástica e se aplica uma carga no topo dela. Ela simplesmente se encurva. E existe um vídeo que mostra claramente esse fenômeno da flambagem ocorrendo na Torre Norte, segundos antes dela colapsar. Ou seja, foi o colossal peso dos andares acima, da zona do impacto, somado ao calor extremo, que fez as treliças que seguravam o piso de concreto, assim como as colunas metálicas do perímetro externo do prédio, amolecerem e sofrerem flambagem. Essa flambagem alcançou um nível crítico em que a estrutura simplesmente não suportou mais e falhou, dando assim início ao colapso total dos prédios. É preciso lembrar que a flambagem se deu numa área compreendida entre 4 a 6 andares, e o pedaço do prédio que vinha caindo logo acima, para além de muito pesado, já vinha com uma grande aceleração, destruindo andar por andar até ao fim.
two. Take two and two, one. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way! I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind a car. It's incredible. Okay, I'm gonna have to go find people who need help, because I don't think I'm one of them. You okay?